tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula, hoje vamos abordar assunto de disciplina de biomecânica, assunto lesões, tá bem? Dentro da educação física, esse é um assunto muito delicado. Por quê? Quando o indivíduo ele sofre um processo de lesão dentro do exercício físico, dentro do movimento dessa prática, da atividade ou do exercício, muitas das vezes a culpa não é da academia, do ambiente, do aparelho, do exercício, do movimento. A culpa é minha, tá? A culpa é do profissional de educação física, professor ou personal que infelizmente foi displicente com essa prática, foi displicente com o exercício, com o movimento, foi displicente com o conteúdo, tá? Porque quando o personal trainer, o professor de educação física, ele tem conteúdo, ele tem embasamento científico, ele evita esse processo de lesões na vida do indivíduo, ele evita que o indivíduo venha passar por isso, por essa frustração, porque infelizmente, quando o exercício físico ele é prescrito de forma errada, quando ele é trabalhado em cima do achismo, do talvez, do Ctrl+C, do Ctrl+V, quando não respeita o estado fisiológico, não respeita a individualidade biológica do indivíduo, que indivíduos são diferentes, completamente, existe indivíduo A, indivíduo B, que você pega o treino da Francisca e usa na Maria, infelizmente você, futuro personal, futuro profissional, ou eu posso levar esse indivíduo a esse processo de lesão, tá? Quando eu trabalho em cima do achismo, quando eu não respeito as principais bases do treinamento de força, do exercício físico, quando eu não faço um planejamento, quando eu não sei a intensidade, a frequência. Porque na aula passada a gente aprendeu que aqui já tem as forças da gravidade, as forças que vêm incidindo dentro desse movimento. Então, o planejamento errado, com a intensidade errada, com a frequência errada, auxiliado mais a esse processo de forças, é o que vai gerar lesão, é o que vai vir lesionar os ossos, os músculos, as articulações e os tendões, tá bem? É o que vai ocasionar esse processo de lesão, tá? Seja ela crônica ou aguda. Por isso que meus alunos, futuros personagens, tá? Antes de tudo, de vocês pegar os alunos de vocês, o cliente de vocês, inserir dentro da prática, primeiro de tudo, vocês têm que planejar, saber a intensidade e a frequência. Dentro do planejamento entra a avaliação física, entra os testes de pré-aptidão física, tá? Entra qual exercício correto, qual programa esse indivíduo vai seguir de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua vida, tá? De acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua meta, com o seu objetivo. E você tem que fazer tudo isso. Você tem que pegar esse indivíduo e fazer uma anamnese da vida dele. Tem que saber como se encontra seu corpo, tem que saber a vida que ele leva, como é a sua vida alimentar, orientar ele a procurar um nutricionista para lhe auxiliar mais ainda dentro desse processo, para ele atingir os objetivos mais rápido, ainda e de forma saudável, de forma correta, porque sabemos que o alimento também ele influencia nesse processo de lesão, tá?
os alimentos que contêm cálcio são os alimentos que mais fortalecem a densidade mineral do meu osso. Então, se esse indivíduo já vem fazer essa prática, muitas das vezes com alimentação errada, com alimentação incorreta, que levam a vida sem comer esses nutrientes que traz esses benefícios para o tecido ósseo dele, para o aparelho locomotor dele, que ele não ingere esses alimentos dentro do organismo dele, muitas das vezes o osso dele já vem ali um pouco fraco, já vem se cada vez mais ficando mais fraco, mais entrando em processo de degeneração. E você já pega o indivíduo e já enfia ele dentro da prática sem saber como se encontra o seu organismo, sem fazer avaliação física, sem saber os testes corretos. Você leva esse indivíduo a esse processo de lesão. Por isso que tem que ter essas bases. Isso aqui, aluno, ó, é a base, é o primordial. O planejamento, a intensidade e a frequência. Você fazendo o planejamento correto, a intensidade de acordo com o organismo do indivíduo, de acordo com a frequência que ele vai conseguir realizar, que não vai ser acima do seu estado físico, do estado em que seu organismo se encontra, vai lhe livrar de lesões. E isso vai ser base tanto para agora, amanhã e no futuro, que isso também vai lhe livrar de lesões, tá? Porque o exercício ele tem esse fator de prevenção, de combate e de remediar esse aparelho locomotor de lesões através dessa prática do exercício, tá? E o exercício tem aqui, trouxe alguns exemplos para a gente analisar. Movimentos de LPO, corrida, marcha e salto. Os movimentos de LPO, levantamento de peso, esses que estão mais agora no auge, que a galera dos crossfit, dos box, eles são dados a intensidade pela carga e a frequência pelo número de repetições, de séries. Então, o seu aluno está lá com a barrinha, vai fazer o movimento. Então, o número de séries que ele for fazer é que vai ocasionar essa frequência. Esse movimento, ele se desenvolve no plano sagital. Plano sagital, eixo antero-posterior. E você tem que ensinar corretamente, porque se seu aluno for fazer, se ele faz uma hiperextensão da sua coluna vertebral, ele pode vir lesionar. Então, o plano e o eixo também é outro fator importante dentro do movimento. O indivíduo fazer com que o movimento se desenhe corretamente ali dentro do plano, dentro do eixo, também evita ele de lesões. Porque quando o indivíduo faz esse movimento, saindo fora do eixo ou do plano, fazendo o movimento de forma errada, fora do eixo ou do plano, mais a força, é o que ocasiona esse processo de lesão também. Por isso que a importância de saber os planos e os eixos que o movimento vai se desenvolver. Porque se você não souber, meu amigo, ó, tchau. Você vai lesionar aí, ó, a torta e a direita. Por isso que tem que estudar e conhecer, ó, a biomecânica, porque ela é a rainha, cara. É ela que manda em tudo, é ela que sabe de tudo, faz o negócio acontecer, tá? Então as lesões, elas se dividem em crônicas e agudas. As lesões crônicas, elas são conhecidas também por lesões por esforços repetitivos, tá? Às vezes, a força que está ali dentro desse movimento não é nem tão grande, não é tão forte, mas a carga de frequência
de intensidade é tão elevada que vai ocasionando esse processo de inflamação do tecido, que vai gerar essa inflamação, fissuras, fadigas, tá? Na lesão crônica. Na lesão aguda já é completamente diferente. Mas em contrapartida, a lesão aguda ela é mais perigosa que a crônica. Por quê? Porque a lesão crônica, ela só ocasiona no aparelho locomotor processos de inflamações, de luxações, de estriamentos, de fadiga, tá? Já a lesão aguda não. Ela é uma lesão que acontece acidentalmente. É uma lesão que vem, ó, e rompe esse osso, que vem e quebra ele de uma vez por todas. E esse osso ele se quebra e se parte de uma vez por todas, tá? Diferentemente da crônica, que só às vezes inflama, machuca, tá? Vocês lembram daquela luta do Anderson Silva? Acho que foi em 2017, com aquele cara lá famoso que eu não lembro o nome dele. Naquele processo, Anderson Silva sofreu um processo de lesão aguda. Ele deu chute com a sua perna esquerda. Quando ele voltou, o osso da sua tíbia e da sua fíbula já voltou partido, completamente partido, quebrado, rompido. Só apenas o couro segurou a sua perna, os seus ossos quebrados. Então, aquilo ali foi um processo de lesão aguda que ele sofreu. Ele bateu, quando voltou, o osso já voltou quebrado, só que foi acidental. Ele não esperava quebrar sua perna naquele movimento. Ele sabia dos riscos, mas em contrapartida foi um acidente, foi acidental. Então ali foi o processo do movimento que ele fez, mais o processo da força de gravidade que foi muito forte em cima desse osso, que fez com que esse tecido ósseo se rompesse de uma vez por todas, se quebrasse de uma vez por todas, tá? Então, de todas as lesões, meus alunos, aqui vocês têm que ter mais cuidado para que nunca, em hipótese alguma, aconteça na carreira de vocês é a aguda, tá? A lesão aguda, ela é a mais perigosa de todas, tá? Porque ela leva esse processo de lesão, de quebrar, de romper o osso de uma vez por todas, tá bem? Então, esses são os principais pilares. Nos exercícios de corrida, marcha e salto, a frequência ela se dá para o número de vezes que tocar o solo. Então, o número de vezes que esse aparelho locomotor tocar esse solo é que vai ocasionando esse estresse mecânico nesse osso, tá? Por isso a importância do planejamento, intensidade, frequência, para que ele não faça uma quantidade tão elevada que leve esse indivíduo a esse processo de lesão, tá? Que não ocasione tanto estresse nesse aparelho locomotor, nesses ossos, que ele faça na quantidade certa, de acordo com o seu estado fisiológico, respeitando a sua individualidade biológica, tá? Por isso, essa aqui é a base do treinamento. O planejamento correto, a intensidade correta e a frequência de acordo com o seu objetivo, respeitando a sua individualidade biológica e o seu estado físico em que esse organismo se encontra hoje, agora, tá bem? Aqui vamos analisar dois indivíduos completamente diferentes, Maria e Toninho. Maria já é uma mulher completamente sedentária, tá?
nunca fez nada na vida, nunca comeu de forma correta, nunca fez uma caminhada, sempre levou essa vidinha dela de egoísmo, de sedentária. Twin já é um cara mais forte, mais ativo, se cuida na sua alimentação, vai pra academia. Já Maria não, Maria não tá nem aí. Só que Maria foi no médico e o médico disse: Maria, bora mudar essa vida, você tem que mudar a alimentação, mudar o seu estilo de vida. E Maria resolveu mudar, foi na nutricionista, mudou seus hábitos alimentares. E Maria vai entrar hoje na academia. E você, futuro personal, você não pode chegar lá: Maria, bora Maria, senta aqui no leg. 4 de 20 com 100 quilos, Maria, bora. Não, você tem que pegar a Maria, fazer o planejamento da Maria, saber com que intensidade, com que frequência, fazer a anamnese da Maria, tá? Sua avaliação física e seus testes, para saber como ela vai fazer esse treinamento corretamente, com seus objetivos, sua individualidade biológica, tá? Porque vejam como se encontra o organismo da Maria hoje. E o seu tecido ósseo possa ser que esteja fraco, tá? Não esteja fortalecido, não esteja resistente. E você pega a Maria e insere ela dentro dessa prática, pode vir lesionar esse aparelho locomotor dela. Pode levar ela a esse processo de lesão. O Twin já é um cara totalmente diferente. O Twin já é um cara ativo, forte, que se come, se cuida com a sua vida, com a sua alimentação, já tem uma massa muscular boa, já tem um tecido ósseo forte, resistente, completamente diferente da Maria, tá? Só que você também, você tem que respeitar o biotipo corporal do Twin. Maria é um, Twin é outro. Ele também tem que passar pelos mesmos processos de planejamento, intensidade e frequência. Você não pode pegar já o Twin, bora Twin, hoje a gente vai fazer supino, 4 de 20 com 50 quilos. Vambora, meu irmão, tu é forte, tu aguenta, vambora. Não, você também tem que passar pelo mesmo processo. Respeitar as etapas do planejamento correto, da intensidade certa e da frequência, porque se você não fizer isso, você vai levar esse indivíduo a processo de lesões crônicas, na pior das hipóteses, uma lesão aguda, tá? Que é o que ferra mesmo com a vida do profissional, do personal, uma lesão aguda, tá bem? Então, essa é a base, é isso que vai lhe prevenir de uma lesão hoje, amanhã e no futuro, tá? Porque na pior das hipóteses, às vezes dá um erro, tá? E o indivíduo, ele se lesiona a coluna, um joelho, e na pior das hipóteses, que Deus o livre, o indivíduo, ele morre dentro dessa prática, desse exercício, desse movimento, como já vimos inúmeras vezes acontecer isso, tá bem? E às vezes acontece do aluno omitir pro professor, do aluno omitir pro personal. Às vezes o aluno, ele tem uma deficiência, ele tem uma patologia, ele é hipertenso, ele tem problema de coração, ele tem uma lesão no joelho e etc. E ele não fala pro professor muitas das vezes. Ele omite, tá? E você tendo ali a sua avaliação completa, os seus testes completos, na sua mão, quando der algo errado, quando algo sair errado, um exemplo, se você pega um aluno que tem problema de coração, tá? Que é hipertenso e ele não fala pra você, e você coloca ele na esteira para correr, uma velocidade X elevada, que não seja de acordo com o seu estado cardiovascular, o seu VO2 máximo, e ele já tem essa patologia, você leva esse indivíduo a um infarto, a morte.
quando ele estiver fazendo essa prática desse exercício. E se ele morrer dentro dessa prática, você já tem aqui a avaliação que dizia que ele era saudável, que ele não tinha problema de coração, nem de hipertensão, e que o seu sistema cardiovascular estava ok. Porque se a família dele quiser lhe colocar na cadeia, vir com um processo contra você, você está respaldado. Tá? Você tem aqui como comprovar, porque ele disse para você. E você tem essa prova. E isso vai lhe eximir disso, tá? De um processo judicial, desse problema da sua vida. De eles não virem lhe culpar se acontecer, infelizmente, esse exemplo na sua vida, futuro personal, que é o que não vai acontecer na vida de ninguém, tá? Porque se você tiver essas bases, esse conhecimento, tiver o conhecimento científico dentro da lesão, do movimento, respeitar a individualidade biológica, a estrutura física, as limitações físicas desse indivíduo, fazer com que ele faça essa prática de acordo com a intensidade, a frequência, o planejamento correto para o seu organismo, respeitando as suas individualidades, você não vai levar a esse processo de lesões, sejam elas crônica ou aguda, tá? O que fica claro nessa aula de hoje é que o controle da intensidade e da frequência de forças que atuam no corpo é de fundamental importância para você, futuro professor, futuro personal. Porque o exercício físico, ele é o caminho para a prevenção de lesões. Praticando é possível regular a manutenção da formação óssea nesse osso. Ele vem aumentar essa densidade mineral óssea, incluindo o acúmulo mineral e o ganho de forças musculares, proporcionando uma diminuição do risco de fraturas e lesões nesse tecido ósseo, nesse aparelho locomotor. Então, é o que eu sempre digo, galera, o exercício no nosso organismo, ele é uma dose de remédio, tá? Quando essa dose prescrita de forma correta, respeitando o organismo do indivíduo de acordo com o seu sistema fisiológico e sua individualidade, ele só vai trazer benefícios para esse indivíduo. Ele vai trazer benefícios, ele vai prevenir, ele vai combater inúmeras doenças e patologias na vida desse ser humano, tá? Mas quando ele é prescrito de forma errada, infelizmente, ele vai levar o indivíduo a esse processo de lesões, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal, curtindo a aula. Meus alunos, não percam as próximas aulas. Foco e disciplina com os estudos de vocês, tá? Tô de olho, tá? Não vamos desistir, tá bem? Faça o que você tem agora, com os recursos que você tem hoje, para amanhã você ter oportunidades e recursos melhores, tá? Eu só chego em oportunidades melhores, recursos melhores para a minha vida, se eu não desistir hoje. Valeu?